graça do Senhor seja com todos. Queridos irmãos, o ser humano é uma fábrica de ídolos. O ser humano é uma fábrica de fazer com que as pessoas se sintam adoradas. Somos a nação que chamamos o rei do brega, o rei do forró, o rei, gostamos do rei, né? Até com comida a gente gosta de chamar, não é? O rei da coxinha. Se for na área, o rei disso, o rei daquilo. Gostamos de dar uma glória, uma honra que é devida somente a Deus. E toda vez que o ser humano ele inverte os princípios, ele vai desagradar a Deus. Eu costumo dizer para meu filho, quando eu chego em casa, e principalmente quando eu levo uma pipoca, ele diz: papai, eu adoro o Senhor. E eu digo: você adora a Deus, você ama seu pai. Aí ele disse: então eu amo muito o Senhor. Mas temos que ter, porque é gostoso ouvir de alguém que lhe adora, que lhe é apaixonado, né? Uma adoração, uma veneração, mas não é por aí. E é com esta preocupação que eu quero trazer essa mensagem que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 até o versículo 17. Mesmo assentados com toda reverência e atenção, pedimos que os irmãos não se movimentem tanto, porque isso rouba a semente da palavra, que vai entrar no coração do teu irmão. E quando alguém se movimenta, vai fazer bilu-bilu numa criança e tal. Então, nós pedimos que não se levantem nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Vamos aqui ficar, depois nós damos continuidade ao restante do texto, tá? Vamos orar, feche seus olhos, curve sua fronte. Pai, nós te agradecemos, pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe e nos edifique por meio da tua palavra. Nessa noite, ó Deus, que o teu nome seja tão somente honrado e engrandecido, e que a palavra não volte vazia, mas ela nos instrua, ela nos confronte, ela nos exorte, ela nos chame, ó Pai, a um verdadeiro despertamento, um verdadeiro, ó Deus, alinhamento com a tua vontade, com o teu querer. Nós assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muitas pessoas, quando se convertem, chegam na igreja, começam a conviver dentro deste ambiente, sem ter a mínima noção do que é uma igreja, do que é a obra do Senhor, do que a igreja propõe fazer, do que o ministério do Senhor, ele está aqui na terra com um objetivo. E há algo que não ajuda, né? Aí surgem igrejas com a ênfase somente na prosperidade. Deus quer te fazer rico e pronto, e acabou.
E aí há igrejas que se levantam só com a ênfase na cura. E tem outras que se levantam só para cuidar de casais, casamentos. E aí ministérios que vão surgindo de forma específica, e eu entendo que existe. Existem ministérios que se levantam e se propõem a cuidar da inclusão social. E eu acho isso fantástico. Ministérios que levantam a bandeira da família, ministérios que levantam a bandeira do evangelismo, da missão regional, da missão transcultural. São ministérios específicos. E é interessante notar, irmãos, que em todos esses ministérios, em todas essas áreas, é necessário que se tenha unidade. Amém, queridos? Porque, na verdade, por mais que uma igreja se proponha a cuidar só de casais, ela não vai cuidar só de casais. Porque vai vir os filhos. Vão vir os filhos. Por mais que, né, a não ser que você queira trabalhar somente com a prosperidade, e aí as pessoas ficam ricas, dão um dízimo e vão embora. Mas se você for ser uma igreja genuinamente mesmo, uma igreja alicerçada na palavra, é necessário que você tenha unidade. É necessário que os irmãos, eles tenham um só pensamento, uma só disposição mental. Aquilo que Paulo vai dizer aqui, quando ele diz assim: rogo-vos pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Havia chegado a Paulo uma queixa da igreja de Corinto, uma igreja completa, né? Se você voltar um pouco a alguns versículos, você vai ver que no versículo 5, Paulo vai dizer: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em Cristo, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. A igreja de Corinto, ela era uma igreja completa. Tinha um dom de línguas, tinha um dom de profecias, tinha um dom de interpretar as línguas, tinha um dom de cura, tinha um dom da palavra de sabedoria, tinha um dom da palavra de conhecimento. Paulo vai dizer aqui: não nos faltou nenhum dom. Uma igreja completa, mas uma igreja que estava cometendo um deslize muito comum nos nossos dias. Ela estava entre os irmãos, ela estava adotando os pastores prediletos dela. Alguns estavam dizendo assim: olha, eu sou de Paulo, eu gosto de Paulo, meu pastor é Paulo, eu gosto do pastor Paulo. Não, eu sou de Paulo. Outros estavam dizendo: não, eu sou de Apolo. Apolo é que prega maravilhosamente bem. Apolo é um pregador extraordinário. Eu gosto de Paulo, ensina, mas Apolo prega. Eu gosto de Paulo. Meu pastor é Paulo, é Apolo. E outros estavam dizendo: eu sou de Pedro. Sou de Pedro. Pedro cura. A sombra de Pedro, quando passa, cura. Eu quero ser desse pastor. E outros estavam dizendo assim: olha, eu não sou de Paulo, nem de Apolo, nem de ninguém, eu sou de Cristo. E alguns teólogos vão dizer que o pior grupo era esse, dos que diziam ser de Cristo. Aí você me pergunta: por quê? Pergunte aí, igreja, por quê? Porque esse grupo que não quer se submeter a ninguém,
é o pior que existe. Então, Paulo combate isso. Paulo vai dizer: Cristo está dividido, a igreja dele está dividida. Ele vai dizer: olha, Paulo foi crucificado em favor de vocês, vocês foram batizados por mim. Olha, eu dou graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, eu só batizei Crispo e Gaio, somente. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, eu não me lembro que batizei nenhum de vocês, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. E aí Paulo, ele vai trazer a igreja de Corinto novamente a uma consciência de unidade. Precisamos de uma consciência de unidade, irmãos. Amém, amados? Toda a igreja para expandir, e nós falamos que iríamos falar muito de expansão. Toda a igreja para expandir, ela vai precisar de unidade. Nada dividido, nada com espírito de divisão, com pensamentos diferentes. E a primeira característica da falta da unidade é a indisposição mental de você pensar da mesma forma. Tem pessoas que fazem questão de serem do contra. Eu já vi um membro dentro de uma igreja dizer assim: mas alguém precisa ser a oposição. Ninguém pode o tempo todo só dizer sim. Eu já vi gente desse tipo dentro da igreja. Não é condomínio. Condomínio é diferente. Sim ou não? Condomínio é diferente. Política é diferente. Mas dentro da igreja não podemos pensar de forma diferente. Devemos pensar somente na glória e na honra a Cristo Jesus. Os meus eus, o meu ego, ele é suprimido quando entra Cristo. Até a minha personalidade, ela é moldada pelo fruto do Espírito. Amém, querido? Porque você pode ser uma pessoa agressiva, agitada, ou rápida, ou tal, mas a Bíblia diz assim: seja mansa. Você pode ser uma pessoa, não é, com uma personalidade melancólica, mas a Bíblia diz assim: alegrai-vos. Bota sorriso nesse rosto. A alegria do Senhor é a vossa força. A Bíblia manda você perseguir a personalidade do Espírito. Tudo deve ser moldado e adaptado a essa nova verdade, a esse novo propósito. Paulo vai dizer: olha, eu não sou do fã-clube de vocês, eu não sou. Mas hoje, com os pastores famosos, e tem muita gente boa, sim, tem muita gente fera, as pessoas têm adorado as pessoas. Tem muita gente que tem venerado. Tem muita gente que acorda, não vai ler nem a Bíblia, vai escutar aquele pregador de novo. Cristo deve estar no centro, irmãos. Amém, amados? Eu sei que pegar mastigadinho é bom, eu também pego. Eu não vou dizer que eu não pego. Eu não vou dizer que tem hora que eu não paro para escutar mestres, pessoas que estão mais no nível mais alto do que eu, pessoas que estão com um tempo hábil de desenvolver muito mais coisas do que eu. Eu vou buscar, eu vou ouvir, mas eu não posso chegar aqui com o sermão dos outros. Eu não posso chegar aqui com o sermão dos outros.
Teve uma vez que uma pessoa queria pregar na igreja, queria muito pregar na igreja. E aí, quando ele pregou, ele antes de pregar, no tarde de oração, me mandou o sermão. E quando eu peguei o sermão, eu pesquisei na internet. E no final do sermão tinha 3 linhas. As 3 linhas escritas eram dele. O resto do sermão era de um pastor. E eu liguei para ele e disse: você não vai pregar esse sermão, porque esse sermão não é seu. Por que tem gente assim na igreja? Por quê? Por que não ler? Por que não parar e receber da parte de Deus? Amém, amados? Porque olha, se eu ler, o Espírito Santo que há em mim vai ministrar o meu coração. E se você ler, o mesmo Espírito que há em você vai ministrar em você e vai alinhar o nosso coração. Amém, amados? Porque vejas, uma palavra profética, uma palavra que Deus está dando para uma região do Brasil, para uma igreja específica, lá do outro lado, no norte, no sul, no sudeste, talvez não seja a mesma palavra para aqui. É boa a palavra, faz sentido, mas nós temos que entender o que o Senhor está fazendo aqui. Amém, amados? Eu não venho para alguns cultos às vezes, mas eu procuro ouvir o que o pregador falou, porque não é o que o pregador trouxe, é o que Deus está falando para aqui. Amém, amados? A igreja, ela é movimentada pelo Espírito Santo. O Senhor tem uma obra neste lugar, neste bairro, nesta igreja, para alcançar vidas e famílias dessa região. Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Amém. Ele vai começar um projeto, um tratamento, tá? Uma instrução. Ele vai começar a dar direção à liderança, vai começar a dar estratégias, e é necessário que você esteja ligado no que está sendo derramado daqui, não no sul, nem no sudeste. Amém, amados? Porque você está querendo uma palavra que alivie seu coração. Devemos ter uma só maneira de pensar, devemos entender para onde estamos caminhando. Paulo vai dizer: olha, eu recebi uma informação de alguns irmãos que estão notando que vocês estão pensando de maneira diferente. Vocês estão colocando as coisas onde não deveriam colocar, vocês estão dando valor ao que não deveriam estar dando. Paulo vai dizer no verso 26: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, pois visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Foi chamado muitos sábios? Não foi chamado, irmãos. Pelo contrário, o chamado de Deus são para pessoas simples. Amém, amados? O chamado do Senhor são para pessoas simples. Nem muitos poderosos e nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. Paulo está dizendo: olha, você não deve ter fã-clube. Você não deve ter fã-clube gospel. Você deve entender que Deus chamou você, e com a sua simplicidade Ele vai confundir os sábios. Amém, amados? Talvez você está aqui e você não é de um nobre, você não veio de um nobre nascimento. Você veio de
uma comunidade, de um bairro, igual a mim. Pessoas simples, muitas vezes até desprezadas pela sociedade, mas Deus levanta pessoas assim. Amém, amados? Quantos pastores, quantas mulheres de Deus saem da vida promíscua e se tornam grandes pregadoras do Evangelho, para confundir os sábios, para confundir, irmãos, aqueles que pensam que são. Então Paulo vai dizer, olha, mas vós sois deles, verso 30, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação, redenção, porque para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Glorie no Senhor. Nós devemos ter, irmãos, essa mentalidade. Não devemos dar a glória aos homens que só é de Deus. Sabe por que às vezes a gente se decepciona? Porque a gente está colocando o que é de Deus para os homens. Quando a gente colocamos tudo no seu devido lugar, nós entendemos a coisa, nós entendemos o projeto, nós entendemos a missão. Amém, amados? Foram levantados domingo pastores que vão treinar, pastores em treinamento. Colocamos uma nomenclatura, né, chamada trainee. Os pastores que vão treinar. Pastor Valdemir, pastora Mônica, pastora Gisele, pastor Armando, juntamente com o pastor Rinaldo, que já é pastor efetivo, já está há muito mais tempo aqui conosco, pastora Carla, eu e a pastora Elisângela. Hoje nós temos 8 pastores aqui na igreja. Mas nós devemos pensar de uma só maneira. Amém, amados? Nós devemos ter um só caráter, um só pensamento, um só propósito, uma só missão. Paulo está dizendo, olha, quem é Apolo? Capítulo 3, verso 5. Quem é Apolo? Quem é o pastor Jonathan? Quem é Valdemir? Quem é Mônica? Quem é Gisele? Quem é Armando? Quem é? Quem é? Essa pergunta é irônica. Paulo está ironizando com a igreja de Corinto. Paulo está dizendo, quem é Apolo? Aí ele vai dizer, quem é Paulo? Colocou aí, filha? Olha aí, menina afiada. Capítulo 3. Isso, desenrolada. Aí ele vai dizer assim, servos por meio de quem crestes. Servo por meio de quem crestes. Amém? Somente servos por meio de quem crestes. Ah, irmãos, isso é extraordinário. E isto confirme o Senhor. Isso conforme, o Senhor concedeu a cada um. Aí ele vai dizer no verso 6: eu plantei, texto clássico, né? Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega. Paulo está dizendo que, ei, não dá glória ao homem que só é de Deus. Amém, amados? Os pastores são homens e mulheres normais. Aliás, Paulo vai dizer que somos cooperadores. Amém, amados?
Ele vai dizer que não somos coisa alguma, porque quem faz tudo é Deus. A honra é dele, a glória é dele, a exaltação é dele, a salvação pertence a ele. Amém, amados? Aí ele vai dizer mais: de modo que nem o que planta nem o que rega alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Coisa linda, irmãos. O que planta e o que rega são um. Amém, amados? Esses 8 pastores são um. Amém, irmãos? São um. Não tem nenhum melhor e nenhum pior. São um. O que planta e o que rega são um. Você deve olhar e dizer assim: eu só vejo um. Amém, amados? Eu só vejo um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Amém? Aí é para os pastores, viu? Quem paga é Deus. Amém, Jesus? Ninguém paga mais do que Deus. A igreja pode um dia dar um salário a gente, porque a Bíblia diz lá na frente, vamos ler 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo vai cobrar o salário dele, o salário dos presbíteros. Mas ele está dizendo assim, que o galardão vem do Senhor, segundo o seu trabalho. Ou seja, não espere a glória dos homens. Paulo está dizendo: eu não espero a glória de vocês, eu não espero a adoração de vocês. Amém? Eu não espero a adoração de vocês, eu não espero a glória de vocês. O meu galardão vem do Senhor. O meu galardão vem do Senhor. Porque Deus, em Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Irmãos, poderíamos aqui destacar várias coisas e temos um pouquinho de tempo mais para isso. Mas a igreja de Corinto tinha perdido o foco, amados. A igreja de Corinto tinha perdido o foco. E aí no capítulo 4, ele vai dizer assim: importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros do ministério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém, amados? O que se espera dos 8 pastores dessa casa é que eles sejam fiéis, daqueles que dispensam, daqueles que... A ideia do dispenseiro é a ideia daquele que abre a despensa e traz o alimento. Amém, amados? Paulo, Apolo trazia o alimento para o rebanho. O rebanho, esse alimento era o quê? Era o cuidado. Alimento representa cuidado. Alimento simboliza cuidado. E então, ora, além disso, é que eles sejam fiéis. Todavia, muito pouco se dá de ser julgado por vós pelo tribunal humano, nem tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me ergui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual somente trará à luz as coisas ocultas, as trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, da parte do Senhor. Irmãos, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Nós temos que entender isso. A igreja é um corpo. Tem muitas igrejas aí, uma bagunça extraordinária. Um inferno.
Por quê? Porque não tem unidade. Não tem unidade. Os irmãos não têm unidade, os pastores não têm unidade. Muitas vezes, até mesmo sem compreender, devemos seguir o exemplo. Amém, irmãos? E aí Paulo, ele vai concluir, eu acho muito interessante isso. Eu quero ler essa última porção, capítulo 4, do verso 14 ao verso 21. Quando Paulo vai dizer assim, eu não vou ler o texto todo, mas eu vou ler a partir do verso 16. Ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. A igreja precisa de referência. Amém, irmãos? Aí tem pastores que dizem assim, ó, não olhe para mim, se você olhar você cai. Misericórdia. Que bicho fraco. Deus me livre de ser guiado por um pastor desse. Não olhe para mim não, se você olhar você cai. Ei, irmãos, o padrão é alto. Amém, amados? Se não aguentou, se não aguentar, não dá para exercer. Entendeu, profetinha? Precisamos de uma geração de pastores que diga assim, olha, sejam meus imitadores. Os crentinhos começando a carreira, tem que olhar para a gente assim. Eu vou seguir, eu vou. Agora as pessoas parecem, irmãos, veja. As pessoas ficam com vergonha de dizer que segue. As pessoas ficam às vezes, sabe, irmãos? Elogie, irmãos. Amém, irmãos? Parabenize seus líderes. O preço é alto. Amém, irmãos? Chega para a pessoa que está te instruindo e diz, pastor, estou prestando mais atenção à sua pregação. Minha vida tem mudado. Meu casamento tem melhorado. Minha vida, meus estudos, tudo tem melhorado na minha vida. Eu estou mais atento. Eu ficava aqui brincando, fazendo bilu-bilu nas crianças, me levantava para pegar água igual a Jamilton. Mas agora não, agora eu estou prestando mais atenção. Dá feedback, irmãos. Amém, queridos? Que eu pergunto a você não gosta quando o pastor diz parabéns, irmã, por você ter lavado as cadeiras da igreja? Você não gosta? Quem não gosta? Gosta. Parabeniza, amado. Porque a gente sabe o preço que a gente paga. Olha, quando nós perdemos a honra, temos que honrar. Você quer ser honrado? Honre. Você quer ser um dia ser levantado? Celebre quem foi. Amém, amados? Você quer ser um dia chamado por Deus para uma grande missão? Seja guiado por alguém que já está. Tem pessoas que não se submetem, amados. Não muda nada na vida delas a semana todinha, o mês todinho, o ano todinho. Não muda nada, não muda nada, não muda nada, não muda nada. Não muda nada. Paulo está dizendo, olha, eu quero alinhar vocês. A igreja de Coríntios tinha dons? Tinha. Mas a igreja de Coríntios estava desalinhada. Como é que uma igreja cresce desalinhada? Ela não cresce. Aí Paulo disse assim, olha, sejam meus imitadores, olhem para mim. Olhem para mim. Verso 17. Por esta causa vos mandei Timóteo,
que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja, melhor dizendo, como por toda parte ensino em cada igreja. Ele está dizendo, olha, eu vou mandar alguém que tem o meu DNA. Amém, amados? Você está entendendo que não é você chegar aqui, pegar uma palavra de vitória e ir embora? Igreja não é para isso, irmãos. Igreja não é para você encontrar uma palavra que é isso que eu estava precisando. A igreja é um corpo, amém? Precisamos fazer discípulos. Jesus disse isso. Ele chamou 12 improváveis. Aí a gente diz assim: Davi já era pastor, já cuidava do rebanho. Deus só chama quem já é. Não, Deus chama quem ainda não é nada. Deus chama também quem não é nada. Amém, irmãos? Aí tem gente que Deus só chama quem já é. Sim, chama quem já é, mas Deus chama quem não é nada. Pedro, qual era a referência de pastoreio que Pedro tinha? Qual era a referência de pastoreio que Mateus, Marcos, Lucas, qual era a referência de pastoreio, amado, que Judas tinha? Qual era a referência? Porque Deus é o único que pega aquele que não é e faz ser. Amém, amados? E Deus pega quem já é e torna, e habilita também. Ele faz as duas coisas, irmãos. Ele faz do nada o tudo. Ele disse, olha, eu vou mandar Timóteo. Isso é lindo para mim, irmãos. Eu quero concluir com este exemplo de Paulo. Quando ele diz, eu vou mandar Timóteo para que ele conviva entre vocês e vocês se lembrem de como eu vivo. Uau, irmãos. Você sabe o que é você vê uma igreja pegando fogo e você dizer assim, qual é o teu nome, filho? Guilherme, nome de rei. Guilherme, você vai para a Família na Graça Church, lá em Jaboatão dos Guararapes, passar um tempo lá congregando. Amém? Primeiro que tem crente que hoje em dia faz assim, vou não, bote outro, porque eu não tenho tal. Ei, filho na fé, amém, irmãos? Filho faz o que o pai pede, sim ou não? Filho segue, está faltando isso na igreja de hoje, viu? Tu vai passar lá, filho, um tempo, Guilherme, na igreja Família na Graça de Jaboatão, para que os irmãos lembrem-se de como eu vivia. Caramba, que é isso, irmãos? O que é isso? Eu já ia chamar tudo de Guilherme de novo, Gabriel. Você sabe o que é você fazer, irmãos? Você sabe o que significa o exemplo? Amém, amados? O exemplo não é para ser venerado e nem adorado. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. O exemplo é para ser seguido. Tem gente que não segue nada e venera. Não é para venerar, não é para exaltar, é para seguir. Amém, amados? Isso se chama pertencimento espiritual, irmãos. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Olha, o pastor Paulo estava dizendo, como se eu não tivesse que passar por aí. O pastor precisa às vezes ter uma conversa chata, irmãos, com alguns membros, porque estão se achando no direito de criticar. Estão se achando no direito de estar questionando. Eu pergunto a você, irmãos, quem sois vós?
Se lembra daquele esquilinho do filme Madagascar? Quando ele chegou assim, disse assim: quem sois vós? Amado, o cara chega um dia desse na igreja, só leu 3 folhas da Bíblia e está criticando os ministérios pastorais da igreja. Nem jejuma, nem ora, tudo troncho e causando divisão na igreja. É assim que está a igreja de hoje. Não estou falando aqui não, meu irmão, aqui não tem isso não, amém? Nas igrejas dos outros por aí, na igreja de Zé, talvez na igreja de Zé tenha essas coisas, né, Zé? Tem? Não, estou brincando, Zé. Mas é sério, gente, para pensar. Põe a mão na consciência. Precisamos nos permitir ser pastoreados. Paulo está dizendo assim, ó, se eu for aí, eu vos farei conhecer a palavra, tá? Porque o reino de Deus não consiste, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Que preferis? Eu irei com a vara, ou irei com amor, ou irei com espírito de mansidão? Você sabia que a igreja escolhe como o pastor trata ela? Vou repetir mais uma vez. A igreja escolhe. Vou repetir mais uma vez. A igreja escolhe como o pastor trata ela. A Bíblia está dizendo assim, ó. Paulo está dizendo, eu vou com a vara. Vocês escolhem. Eu vou com a vara, eu vou com o amor, ou eu vou mansinho? 3 opções. Ele não é ditador, não. É ditador? Não é ditador. A igreja escolhe como ela é tratada. Então, queridos, Paulo estava tratando a igreja de Corinto. E todos esses exemplos aqui servem para nós. Serve para nós nos dias de hoje. Que possamos conservar o nosso coração. Que possamos ser igreja. Amém? Que o nosso modo de falar, a nossa maneira represente. Amém, amados? Represente os nossos líderes, represente quem nos ensina, repreende quem nos admoesta. Por isso que você tem que ter cuidado. Às vezes tem pastor castrador. O cara pensar igual a ele mesmo, ele proíbe você de ir para outra igreja, proíbe você de frequentar outro lugar, proíbe você de... Se você for, é pau, disciplina. Eu não sou assim. Porque para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Porém, amados, se conecte. É tempo de conexão, amém, amados? É tempo de estar conectado com o seu ministério local. Sabe por que Paulo disse, eu vou mandar Timóteo para lembrar vocês como eu vivo? Porque Paulo estava querendo uma igreja local conectada. Amém, irmãos? Não adianta tu se conectar ao padrão da igreja do sul. A igreja do sul. Ministério Alcance de Luciano Subirá. É outra realidade, irmãos. É outra realidade que não é a nossa aqui. Em Jardim Piedade. Santa Catarina, você sabe quanto é o custo de vida de lá hoje? Você sabe quanto é para você morar em Santa Catarina? Você tem que ter uma renda hoje de pelo menos 10 mil reais para você morar em Santa Catarina. Estou falando morar. Não estou falando nem de morar bem. Estou falando, existe morar e existe morar bem. É
realidades diferentes, irmãos. O Senhor quer que você se conecte à realidade da sua igreja, do seu povo. Agora não podemos nos conformar. Precisamos mudar o nosso meio. Amém, amados? Tem gente que pensa do tamanho de um grão de feijão. A gente tem que expandir esse feijão. Amém, amados? A gente tem que cozinhar esse feijão para ver se esse feijão aumenta, meu amigo. Porque tem gente que tem um juízo pequenininho. Fica com aquela música, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Gabriela. O Senhor quer expandir em nós. Amém, amados? O Senhor quer avançar em nós. O Senhor quer que a gente cresça. Amém, amados? Família na Graça tem várias promessas de crescimento. Família na Graça tem várias promessas de expansão. Quinta-feira passada nós fizemos uma célula em Gravatá. Essa quinta agora nós vamos de novo em resposta a 3 famílias que se convertem. Em resposta a várias pessoas dizendo, eu vou ficar aqui. É porque é fácil ir para Gravatá? É porque você acha que eu não tenho o que fazer? É porque você acha que o pastorado aqui está light? Aí eu pergunto a você, o que você está fazendo aqui? Ah, eu estou desmotivado. Pelo amor de Deus, se você não olhar para a minha vida e não se motivar, não, mas eu trabalho. Eu também trabalho. Eu tenho um chefe chato. Eu também tenho. Tenho que falar baixinho para ele não. Também tenho. Ah, mas eu recebo cobrança. Os clientes é chato. Eu também tenho gente chato comigo. Estou trabalhando comigo. Ah, mas eu chego em casa assim ontem, 3 horas da manhã, estava terminando a faxina com a minha esposa. Que a minha esposa disse, a gente tem que limpar a nossa casa. Aí eu... Cara, eu disse, minha filha, daqui a 3 horas eu vou trabalhar. Daqui a 3 horas. Ela, mas bora. E aí, irmãos? Eu estou aqui hoje pregando para vocês. Podia ter sido folgado e colocado os pastores trainees. Mas eles ainda vão treinar. Ainda vão ser desenvolvidos. Eu não vou ser irresponsável. Mas o Senhor tinha me colocado essa palavra no coração. Eu tinha que entregar. Aí eu pergunto a você, irmãos. Quem você está tendo como referência? Quem? Quem está lá no sul? Sudeste? Em Orlando? A vida de quem está em Orlando é... Oh, amado. A vida de quem está em Orlando não é a tua. Sabe quem está mais próximo de tu? Eu. Que tem 1 hora de trânsito para ir trabalhar, mais 40, 50 minutos para voltar. Que estou aqui. Hã? Cheguei com meu carro, minha mala cheia de sacola, de brinquedo, de calé pro bazar. E tudo. Fui pegar um bolo com clarinha lá da menina antes de vir pro culto, irmãos. Fiz o louvor, errei a música. Claro, não tem tempo, irmão. O cara não consegue ser bom em tudo. Inventei de botar uma música nova hoje, música linda. Só aprendi a primeira parte. A outra disse, Clarinha, vamos lá, segura. Ela disse, não aprendi. Eu disse, minha irmã, tu não aprendeu essa não? Ela não. Então vamos lá, vamos ver se sai. Não saiu. Também, meu amigo. Aí, o pastor não se faz. Pastor. Aí sabe o que o pessoal diz? O ministério de louvor é desorganizado. Desorganizado? Organizado é a tua casa, irmão. É pressão, meu irmão. É pressão. Vem calçar o meu sapato. Vem calçar o meu sapato. Hoje o obreiro que ia cantar disse, pastor, vou chegar tarde, não vou poder. Ligou para outra ministra, também não vou poder, vou chegar tarde. Quem assume? Hã? Aí eu pergunto a você, criticar é fácil, sim ou não? Mas venha calçar o meu sapato, mano. Então converte a tua língua, irmão. Olha, que nesse ano de 2024
esses demônios que atuavam na nossa igreja se levantando contra os pastores. Nós não somos juízes, irmãos, nós não somos juízes. Amém, irmãos? Nós não somos juízes. Capítulo 4 aqui eu pulei que não dava tempo, eu me prendi mais em outra questão. Paulo está dizendo que as obras dos pastores vão passar pelo fogo. O que for palha vai queimar. A gente presta conta a Deus, irmãos, amém? Vem para a igreja, louva, cultua, dá teu dízimo, é para fazer o quê? Amém. E cai para cima e ora pelo teu pastor. O cara chegou para mim domingo e disse: pastor, isso que foi? Isso é para São Paulo para dar em doido. São Paulo para dar em doido. Aí eu digo para você: aprendei de mim. Aprendei de mim. Seja meus imitadores. Agora me imite e faça melhor. Amém, amados? Não fique no meu nível, não. Faça melhor. Para a honra e para a glória do Senhor. Fui para Gravatar quinta passada, cheguei 3 horas da manhã. Fui para Gravatar quinta passada, cheguei 3 horas da manhã. A mãe estava também. Vitor ficou doido, foi comigo. Só que eu fui dirigindo, ele voltou dormindo atrás dela. Quando eu cheguei aqui na Aniceto Varejão, irmão, eu já estava vendo a pista levantar. O semáforo entrar dentro do meu olho. Quando eu entrei na porta do condomínio, a cancela quase que vinha na minha testa. Eu já estava vendo as coisas. O sono, irmãos. Sabe, fui pregar na igreja de IEB do apóstolo Jorge, lá o bispão, bispo do netinho ali, pai espiritual dele. Domingo estava aqui ordenando pastores. Então, irmãos, minha esposa me pegou ontem à noite, 3 horas da manhã, faxina, não foi para namorar não, faxina. Estou aqui moído. Então, queridos, que Deus possa... Às vezes a gente precisa falar isso, irmãos. Eu não gosto não, sabe? Eu não gosto de estar falando essas coisas não, porque parece que a gente está... O culto à personalidade. Não, longe de mim. Porque minha recompensa vem do Senhor. Amém, amados? Mas eu falo isso para vocês e para os que estão começando aqui na igreja, tá? Não deixa o diabo desvirtuar, porque sabe o que é que mais o diabo vai querer fazer? É fazer com que tu olhe para a tua liderança com desrespeito, porque aí você não vai ter padrão, você não vai ter referência, e aí você vai o quê? Estagnar, diga estagnar. Porque reino dividido não subsiste, não cresce. O diabo quer paralisar a tua vida, te levantando contra a tua própria liderança. Então, em vez de criticar, ora. Amém, queridos? Se não tem coragem para falar, pede para o Espírito Santo vir falar. Depois tu vê a mudança, depois tu diz: eu estava orando por isso. Amém, irmãos? Que sejamos uma igreja boa. Sabe, uma igreja boa? Que o povo vai chegar assim, ó, e vai dizer: eu quero ficar aqui, quero ficar aqui, quero ficar aqui. Quero congregar com esses irmãos. Quero estar junto. Porque eu pergunto a você: as pessoas têm Bíblia em casa? Tem. Tem pregação em casa? Tem. Eu pergunto: para que serve a igreja hoje? Diga: relacionamento. E se não presta o relacionamento aí? Se não tem, perdeu a graça de ter comunhão. Amém, amados? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo. Hoje tem